A cúpula da OTAN começa amanhã e vai ser na Turquia. E o presidente Zelensky está muito empenhado em tentar mostrar que as coisas estão indo na direção dele, que algo está dando certo, para conseguir mais recursos e mais apoio para essa guerra. A Rússia também sabe o que vem por aí e mandou mais um recado durante a noite. Acho que é a segunda vez em 4 dias que acontece um ataque massivo a Kiev. E o interessante aqui é que dá para ver o que parece ser uma interceptação. Pode haver uma segunda ali, mas não dá para ter certeza. Depois a gente vê outros casos em que não houve interceptação. Na verdade, parecia ser contramedidas saindo daquele míssil, então um deles foi interceptado, mísseis sofisticados para enganar os interceptores. E aí dá para ver que um deles conseguiu passar. Mas tem vários outros que também passaram. Na verdade, estão saindo umas imagens bem impressionantes. Acho que está prestes a aparecer aqui nessa imagem, onde dá para ver o que parece ser um grande depósito de munição que foi atingido em algum lugar de Kiev. Vamos ver. Esse aqui mesmo. Dá para ver claramente os mísseis explodindo, dá para ver parte da munição sendo lançada e saindo da explosão. Então, o que quer que a Rússia tenha atingido ali, eles sabiam exatamente o que estavam mirando. E tem mais análises saindo hoje de manhã, mostrando a avaliação dos danos de combate, com vídeos e outros tipos de dados, imagens de satélite e o que chamam de anomalia de fogo, que basicamente é um tipo de imagem de satélite que mostra onde as coisas pegaram fogo. E mais uma vez, está começando a parecer que a Rússia está realmente focando em atingir alvos bem específicos agora. A gente comentou depois do último ataque que aconteceu há alguns dias, que muita gente dizia que os russos estavam só mirando em civis, só em alvos civis. Mas estão surgindo novas informações de que pelo menos alguns desses alvos talvez fossem, na verdade, instalações da OTAN ou alvos militares escondidos dentro de alguns prédios. Isso não é contra as leis da guerra em terra. É algo que pode ser feito. Mas no momento em que se faz isso, o local perde o status de proteção. Os russos, claro, dizem que foi exatamente isso que aconteceu. Já o lado ucraniano afirma que não havia nenhuma presença militar ali. Você pode tirar suas próprias conclusões sobre quem está dizendo a verdade. Mas o que dá para ver, especialmente nesse ataque da última noite, e também naquele de 4 dias atrás, é que olhando o conjunto de todas as evidências do que foi atingido, a Rússia tem sido muito específica e metódica em atacar alvos militares. Tem sido assim. Na verdade, aqueles que você viu ali em cima, eles atingiram claramente algum tipo de depósito de munição. Também acertaram outros centros de comando e controle. E alguns dos outros alvos atingidos estavam ligados ao sistema de energia. Parece que há uma espécie de guerra dentro da própria guerra, com cada lado atacando o sistema de energia do outro. E eu já falo mais sobre isso. A pergunta vai ser, quem consegue resistir mais que o outro? Quem aguenta isso? Essa é de fato uma guerra de desgaste. Quem consegue esgotar o outro lado? É algo parecido com uma luta de pesos pesados. Qual dos lados consegue continuar acertando golpes no corpo e qual consegue aguentar esses golpes e continuar revidando? Quem conseguir fazer isso por mais tempo é quem vai vencer. E vamos deixar de lado toda a retórica que as pessoas usam e também o apelo emocional de um lado ou de outro para tentar parecer melhor que o adversário. Vamos olhar para os fundamentos. De um lado, a Ucrânia, do outro, a Rússia. Agora, é claro que o lado da Ucrânia é menor. Não é exatamente pequeno, mas é menor em comparação com a Rússia. Obviamente, a Rússia é bem maior. Então, as pessoas no Ocidente querem ganhar confiança e ânimo dizendo algo como: olha só, esse carinha aqui, a Rússia nem consegue vencer esse pequeno país. Então, sim, a gente só precisa continuar batendo neles com força, com esses golpes constantes. E um dia, eles simplesmente vão cair. Mesmo que nenhuma das pessoas que eu vejo dizendo isso, e olha, são algumas das mais influentes,
até gente de cargos bem altos. Mesmo assim, falem isso com tanta certeza. Aliás, deixa eu ver. Acho que tenho algo que pode ser bem útil para mostrar aqui, se eu conseguir abrir. Me dá só um segundo, porque isso tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Essas alegações de que, olha, vamos ver, essa aqui não é a certa, então vou deixar essa de lado, desculpa por isso. Essa, na verdade, era sobre o lado iraniano. Mesmo conceito. O ponto é o seguinte, a gente diz, bom, tudo que precisamos fazer é resistir mais do que eles e aí a gente vence. Mas como é que você vai resistir mais do que o lado russo? Porque a Rússia tem... É até constrangedor ter que repetir isso, mas aparentemente é preciso, já que o argumento continua sendo feito do lado ocidental. A Rússia tem milhões, no plural, de homens a mais para usar nessa disputa de força humana. Então, nas últimas semanas, surgiram várias alegações na imprensa ocidental dizendo que a Rússia está perdendo uma quantidade enorme de pessoas. Eu até publiquei algumas no meu perfil no X. Dá para voltar lá e ver algumas dessas postagens onde eu explico quais são as alegações do outro lado. E muitos, como um artigo que saiu no The Hill na semana passada, querem falar sobre o que dizem ser números de baixas russas e algumas das perdas recentes, especialmente por causa desses ataques ao sistema de energia, que estão dando certo. E aí eles dizem, tá vendo? Eles vão se desgastar. E simplesmente traçam uma linha que ignora tudo o que existe entre uma coisa e outra. Ele só diz, um dia a Rússia vai colapsar, um dia a Rússia vai desistir, um dia o povo vai se cansar e vai se voltar contra o Putin, ou algo assim. Não há nenhuma ligação entre essas ideias. Eles olham para o que está acontecendo agora e traçam uma linha enorme, até um ponto lá longe, fora de vista no futuro, e simplesmente declaram que a Rússia vai colapsar algum dia. Para que isso aconteça, olha, essa é uma teoria, é um conceito que tem certa validade, se as condições básicas estiverem presentes, porque já aconteceu antes. É só olhar para os Estados Unidos. Não precisa ir muito longe, basta lembrar do Vietnã, por exemplo. A gente tinha uma capacidade muito maior do que o lado norte-vietnamita. E mesmo assim acabamos nos desgastando. Eles realmente nos esgotaram, e o número de baixas só aumentava, mesmo que eles estivessem sofrendo muito mais perdas do que nós. Mas havia um elo entre as duas coisas. Dá para dizer que politicamente nos Estados Unidos era uma guerra impopular. As pessoas eram contra. Tinha protesto em todo lugar, nos campi universitários, por todo o país. Você sabe, aquele episódio famoso de Kent State, em que alguns estudantes universitários foram mortos e tudo mais. E o conflito estava do outro lado do mundo. Ninguém conseguia entender, do lado americano, por que a gente estava lutando aquilo. Qual era o nosso interesse nisso? Como isso estava nos ajudando? Por que precisávamos fazer isso? Eram perguntas muito válidas, e o lado norte-vietnamita soube aproveitar isso. Pagou um preço enorme em vidas, em soldados, em destruição no campo. Pagaram um preço altíssimo. Mas havia um caminho plausível. Se eles conseguissem desgastar a vontade política do lado americano, poderiam forçar os Estados Unidos a sair. E foi exatamente o que aconteceu. Mas esse argumento não dá para usar aqui, porque a pergunta seria, por que a Rússia se cansaria de lutar? Não há dúvida de que eles estão cansados. Vamos deixar uma coisa bem clara. Há reclamações acontecendo do lado russo, na população, nos círculos militares e por aí vai. Todos estão cansados disso. Quem não estaria, depois de lutar uma guerra por 4 anos e meio? Isso é evidente dos dois lados. De modo geral, conceitualmente falando, ambos querem que a guerra acabe. A questão é, o que cada um está disposto a fazer para chegar lá? Existe algum ponto de ligação entre essa expectativa do Ocidente e a esperança russa de que os Estados Unidos façam como no Vietnã e simplesmente saiam? Primeiro, há diferenças importantes. Diferente da nossa guerra travada a milhares de quilômetros de casa, do outro lado do mundo, essa está acontecendo bem na porta deles. Essa é a analogia. Você acha,
comparando situações parecidas, que os Estados Unidos teriam feito o que fizeram nos anos 70 e simplesmente abandonado aquela guerra. Se mísseis do Vietnã do Norte estivessem caindo em Austin, no Texas, em Chicago, em Illinois, ou até em Washington, D.C., você acha que a gente teria feito isso? Ou acha que isso só teria fortalecido ainda mais a nossa determinação? Se você prestou atenção no 4 de julho, em todos esses cenários patrióticos, nos desfiles, nos shows, nos fogos de artifício e tudo mais, não é preciso pensar muito para perceber que isso teria deixado o país furioso a ponto de ninguém conseguir enxergar com clareza. E a gente teria feito de tudo para garantir a vitória. Essa é a comparação mais justa com o que os russos estão enfrentando agora. Eles estão cansados da guerra. Eles querem que isso acabe, mas só querem que acabe do jeito deles, porque está acontecendo bem na porta de casa, dentro das salas deles, com essas bombas caindo. Então, se alguém acha que manter a guerra vai fazer os russos se cansarem, o mais provável é o contrário. Vai deixar os russos ainda mais irritados, vai deixá-los com mais raiva, vai fortalecer a determinação deles e, muito provavelmente, vai fazer com que pressionem ainda mais. E veja só o que estamos vendo diante dos nossos olhos. 2 vezes em 4 dias, ataques enormes à capital. E olha, é isso que está chamando toda a atenção da mídia. Mas com certeza não é o único ataque. Na verdade, aqui estão as imagens dos drones e dos mísseis da noite passada. E dá para ver que eles estão atingindo praticamente todo lugar. E isso é só o que vem de drones e mísseis. Cada uma dessas cores representa um tipo diferente de ataque. Isso aqui está em russo, então eu não consigo traduzir tudo agora. Mas muitos deles são foguetes. Alguns são drones, outros são drones impulsionados por foguetes. Esses Geran, acho que agora são os Geran 3, estão vindo de todos os lados, então isso está acontecendo em todo lugar. A Rússia está basicamente dizendo, vocês querem entrar nesse jogo de olho por olho, nos atacar, e a gente ataca de volta? É isso que está acontecendo. E aliás, também tem ataques do outro lado. Essa é a manchete do Kyiv Post de hoje de manhã. Ucrânia atinge a maior refinaria de petróleo da Rússia pela primeira vez, em um ataque recorde de drone a 3.000 quilômetros de distância. Isso dá uma boa manchete, e é realmente uma instalação de petróleo importante. Um dos outros veículos de mídia russos que eu vi hoje de manhã disse que essa era, acho eu, a última grande refinaria deles que ainda não tinha sido atingida. Foi o que dizia a manchete, que eu li hoje cedo. Então, claro, isso causa uma certa preocupação. Mas olha só, segundo um dos relatórios, foram lançados da Ucrânia, em todo o território russo, quase 700 drones. Do lado russo, foram cerca de 400, talvez um pouco mais, entre drones e mísseis durante a noite. E a gente viu os resultados disso, de forma bem clara, por toda parte. Quase tudo está atingindo o alvo, tirando 1 ou 2 interceptações que a gente viu. Mas todo o resto das explosões que aparecem estão realmente passando e chegando ao destino. Do lado russo, no entanto, do total de 700, esse foi o único ataque bem-sucedido confirmado até agora. E mesmo assim, dá para ver que é uma instalação muito grande e parece haver 2 colunas de fumaça. Então, provavelmente um alvo foi atingido por 2 drones. Ou seja, houve 2 impactos ali. Mas é uma instalação enorme. Não é como se todo o complexo tivesse sido destruído ou saído de operação. O que foi atingido, claro, sofreu danos e boa parte foi destruída. Eles apagaram o incêndio e agora vão começar a reconstrução. É isso que a gente precisa entender também. Quando você vê manchetes assim e pensa, ótimo, finalmente os russos estão provando do próprio remédio, tudo bem, é verdade. Eles estão de fato provando do próprio remédio. Sim, atinge. Mas assim que o fogo é apagado, eles voltam a reconstruir, consertar ou substituir o que for preciso. E a maioria desses locais que mostramos nos últimos meses, especialmente, já voltou a funcionar, assim como acontece do lado ucraniano. Então, tudo isso que mostramos aqui nos últimos 4 dias continua sendo atingido do lado da Ucrânia, pelo menos até agora nos últimos anos.
O lado ucraniano tem sido impressionantemente eficiente na engenharia e o pessoal deles tem feito um trabalho realmente heróico para reparar os danos e colocar tudo para funcionar de novo. É uma batalha perdida, porque nunca dá para voltar a ser como era antes. E porque a Rússia é implacável, lançando onda após onda desses ataques ao longo do tempo. Você simplesmente fica sem matéria-prima e não dá para consertar tudo. E agora que a Rússia acelerou a frequência dos ataques, porque, de novo, isso não aconteceu só em Kiev, foi só o que ganhou manchete e vídeo, essas coisas estão acontecendo em todo o país. Tem mais um elemento que surgiu recentemente, e são os postos de gasolina. Isso é meio que um fenômeno novo, algo que a gente não tinha visto nos quase 4 primeiros anos da guerra. Mas nos últimos 6 meses, e especialmente no último mês, ficou claro que houve um aumento nisso. O lado russo está fazendo um esforço concentrado para eliminar não só a capacidade de refino, para conseguir o produto, seja diesel, querosene ou qualquer outro tipo de derivado de petróleo, mas agora, mesmo que consigam levar isso até a linha de frente, mesmo que consigam consertar o que foi danificado, eles já não têm mais as estações de bombeamento para transportar o combustível, porque só no último mês, mais de 100, e segundo algumas fontes, mais de 200 postos de combustível foram atingidos. Então a Rússia está, de forma metódica, enfraquecendo a capacidade ucraniana de levar material de guerra da retaguarda até a linha de frente. Também teve algumas pontes atingidas, embora não tantas quanto a gente poderia imaginar. Isso está tornando cada vez mais difícil levar suprimentos até a linha de frente. E isso está tendo um impacto direto nas frentes de combate, que é justamente o ponto que eu ia abordar agora. Mas vamos encerrar aqui. Valeu, Gary. Essa aí é uma delas. Se você achar outras, vai colocando aí, porque dá para ver que não é só a população civil que está sendo afetada. Isso também está prejudicando a capacidade militar de levar material de guerra até a linha de frente. E se não dá para abastecer, não adianta ter 1000 caminhões de transporte. Se não tem combustível, eles não chegam até a frente. Então, isso é claramente um problema. E claro, muita gente do lado ucraniano quer destacar as filas enormes e as restrições de combustível, até mesmo em Moscou e em outras grandes cidades. E isso é verdade também. Os russos sabem disso e estão lamentando essa situação. Isso deixa as pessoas insatisfeitas, faz com que queiram que a guerra acabe. Mas uma coisa é ter que esperar muito tempo numa fila de posto de gasolina. Outra, bem diferente, é o que o Gary acabou de mostrar. O posto destruído. Ali não tem fila, porque não tem mais capacidade nenhuma. E essas coisas continuam acontecendo. Então, quando a gente fala em travar uma guerra de desgaste, será que realmente vale a pena entrar nesse tipo de confronto com a Rússia? Você realmente quer dizer algo como, olha, eu vou destruir algumas das coisas deles, e ainda se gabar de ter atingido pela primeira vez um novo recorde? Tudo bem, você teve um ataque com drone que alcançou 3.000 quilômetros. Isso é impressionante por si só, de verdade. Mas se foram só 2 plataformas específicas, de um total de 700, se isso for minimamente preciso, esses números não são bons. E o dano acumulado para o lado russo é bem menor. É algo que dá para administrar, e eles conseguem consertar esse tipo de coisa. Agora, quando você literalmente explode um posto de gasolina, e existem mais de 100 deles, de onde você vai tirar peças de reposição para tudo isso? De onde vai vir a estrutura substituta, as bombas, todos os outros componentes físicos que fazem o combustível funcionar? Simplesmente não dá para conseguir isso assim. Então, isso mostra uma queda clara numa guerra de desgaste que está prejudicando mais o lado ucraniano do que o lado russo. E isso tem um impacto direto nas linhas de frente. É interessante. Antes de encerrar esse ponto, um detalhe. No dia anterior a esse ataque, Volodymyr Zelensky fez um dos seus vídeos e, curiosamente, parece que eles têm uma boa inteligência,
porque um dia antes daquele ataque de 4 dias atrás, ele disse algo como: olha, temos informações de que um grande ataque está a caminho, todo mundo deve ter cuidado. E por aí vai. Ele fez a mesma coisa, acho que foi no dia 4 de julho, se não me engano, quando esse vídeo foi gravado, ou talvez tenha sido no dia 5. Foi no dia 5, chegando até hoje. Reparem no que ele diz ali, além do alerta. Tem uma coisa que ele acrescenta no final. De acordo com a inteligência, os russos estão preparando um novo ataque em grande escala. Isso é bem o estilo do Putin, logo depois do dia da independência dos Estados Unidos e antes da cúpula da OTAN em Ankara. A Rússia quer espalhar o mal em pessoas. Por favor, se cuide. Fique atento aos sinais de ataque aéreo. E para os nossos parceiros, quero dizer o seguinte: qualquer distração com foguetes contra o nosso povo, com foguetes contra o sistema Patriot, é algo muito sério. Então ele está dizendo: ei cara, a gente precisa de Patriots. Ele disse: olha, já teve alguns acordos, alguns contratos para conseguir Patriots. E ele está tipo: eu preciso deles agora. De onde você acha que esses Patriots vão vir? De Bruxelas? Da Holanda? Da Espanha? Quer dizer, de onde você acha que vão vir? Do tio Sam, é o principal produtor. É de lá que eles vêm. Agora, outros países têm alguns guardados e você vai ver que estão dizendo: manda pra gente tudo o que você tem em estoque. Quem vai fazer isso? Quem vai dizer: beleza, eu vou abrir mão da pouca capacidade de defesa aérea que eu tenho, se a gente realmente entrar nessa guerra com a Rússia, que toda a OTAN e a União Europeia estão dizendo que está chegando? Onde está a motivação deles para esvaziarem os cofres, esperando receber alguma coisa depois? Na verdade, isso é exatamente o que um deles, acho que o nome é Umarov. Não, desculpa, Fedorov. O ministro da Defesa da Ucrânia disse. Isso saiu hoje no Kyiv Post. A Ucrânia pediu aos aliados que os sistemas Patriot, que estão em contratos previstos só para 2027, sejam enviados agora. Eles disseram: salvem vidas e mandem os Patriots que estão estocados. A solução simples para os nossos parceiros é liberar temporariamente esses mísseis dos seus estoques. Isso vai salvar inúmeras vidas. A burocracia não pode ser um obstáculo para proteger vidas humanas. O apelo de Fedorov veio depois de mais um ataque em grande escala durante a noite, vindo da Federação Russa. Ele disse que a defesa aérea ucraniana interceptou quase todos os mísseis de cruzeiro e mais de 90% dos drones Shahed que atacaram. E eu não preciso voltar ao vídeo para te mostrar de novo. A gente viu pelo menos no vídeo umas 2 que talvez tenham sido. E como o Ted Postal já mostrou aqui no nosso programa várias vezes, e mais recentemente, acho que há uma semana mais ou menos, você pode voltar e ver isso tanto no nosso vídeo quanto nas transmissões ao vivo. Dá para conferir lá. Mas não está totalmente claro se essas foram interceptações que realmente derrubaram o míssil ou, como ele mostrou pra gente com alguns dos PAC-3, você pode ver o evento da ogiva, mas se não aparece aquele clarão forte, e uma delas foi bem brilhante, então pode ser que tenha atingido só o motor do foguete atrás, mas não a ogiva. E nesse caso, a ogiva vai continuar seguindo até o ponto final de impacto de qualquer jeito. Naquele vídeo, a gente viu um clarão, que é o que acontece quando uma ogiva explode. Mas o que não deu para ver foi para onde essa ogiva estava indo. Então não dá para saber se ela atingiu o alvo, se foi derrubada, nada disso. Pelo que sabemos, pode ter havido uma interceptação. Também não dá para ter certeza, só com aquele vídeo, se o que explodiu era um drone Shahed, principalmente o segundo, ou se era um míssil. Mas o que dá para afirmar com certeza é o que a câmera mostra agora. Todos esses disparos que estão atingindo grandes alvos por toda a Ucrânia, especialmente em Kyiv, estão passando. Então, quando dizem que estão derrubando 90%, quer dizer, o Ted Postal vive repetindo esse número, 90%. Mas isso era em relação aos drones, não era? Para não distorcer nada aqui, 90% dos drones Shahed. 90% of Shahed drones. Okay, that is theoretically possible.
Ok, isso é teoricamente possível, se eles conseguissem acertar todos. Mas você vai usar um míssil PAC-3, que custa milhões de dólares, para derrubar cada um deles. Eu acho que os Shahed-3 são um pouco mais caros, algo em torno de 50, 60 mil dólares, porque usam motores a jato. Mas será que dá para derrubar um desses usando uma ogiva que custa milhões, quando você não tem muitas e elas nem conseguem interceptar mísseis balísticos? De que adianta derrubar todos os drones Shahed, 100% deles, se para isso você teve que usar mísseis PAC-3, enquanto todos os mísseis balísticos passaram? E foi isso que as evidências mostraram. Todos, ou quase todos eles. Acho que eram uns 50, talvez 50 e poucos mísseis balísticos, ou talvez 60. Não lembro o número exato de cabeça agora, mas era uma quantidade considerável. E mesmo que ele consiga todos esses Patriots, a gente já demonstrou que eles não vão interceptar. Então é um mito achar que precisamos disso e que isso vai fazer diferença. Não vai. Não fez diferença em Kiev. Não fez diferença em Tel Aviv. Não fez diferença sobre a 5ª Frota Naval dos Estados Unidos, no Bahrein ou no Catar, no campo de South Pars. Entende o que eu quero dizer? Não fez diferença nenhuma, em nenhum desses casos, porque a tecnologia ainda não chegou lá. Mas o poder ofensivo, esse sim, está presente. Então você quer entrar numa luta de pesos pesados, onde o outro lado tem muito mais munição e armamento? Principalmente em material ofensivo, em armas ofensivas, os mísseis balísticos. E há uma série de categorias que a Rússia tem e usa de forma rotineira, que a gente vê atingindo os alvos certos lá. Tudo que eles disparam, acerta. E agora vamos dar uma olhada na linha de frente, porque também tem coisa acontecendo por lá. Então não é só uma questão estratégica. Vamos encarar isso aqui como a linha de frente, que a gente já mostrou bastante. Mas vamos olhar o que aconteceu recentemente. Acho que mostrei para você na semana passada que o Putin disse que colocou Sumy como alvo. Ele afirmou, é para lá que a gente vai avançar. E dá para ver claramente essas áreas em vermelho, onde a Rússia tem controle total. Mas agora, essas outras áreas achuradas, basicamente, são as zonas cinzentas, onde os combates continuam avançando cada vez mais para o sul. E dá para perceber que não fica nada longe dos arredores da cidade de Sumy. A Rússia disse, nós vamos definir isso, então há uma ofensiva acontecendo nessa região. E mais ao sul, e claro, há várias delas nos arredores, ao longo da fronteira. A cada 3 dias, as áreas ficam em vermelho mais intenso. Isso mostra onde houve atividade nas últimas 24 horas. Na região de Kharkiv, eles continuam avançando mais ao sul a partir de Volchansk. Agora estão se aproximando de outro assentamento relativamente grande. Os russos estão avançando mais para o sul. O lado ucraniano consegue desacelerar esse avanço, mas é basicamente só isso que podem fazer. Kupiansk também tem registrado algum movimento aqui e ali. Eles estão tomando cada vez mais partes da cidade, então o lado ucraniano está sendo empurrado cada vez mais para fora. Eles estão tentando segurar, lutando com todas as forças. Mas dá para ver que quase provavelmente parece que 80 ou 90% já foi tomado. E é algo metódico. Não é um avanço enorme, mas é um avanço constante e implacável. Cada vez que isso acontece, há mais e mais baixas do lado ucraniano. Se eu puder... Opa, desculpa por isso. Deixa eu voltar aqui. Vou te mostrar de novo, porque dá para ver no canto inferior direito, ao longo da linha de contato, essas linhas amarelas mais curtas aqui. Elas são principalmente drones. Na verdade, acho que todas, com exceção de uma categoria, são drones que estão atingindo a retaguarda operacional do lado ucraniano. E pelo que tudo indica, eles estão conseguindo passar. Esses são alvos importantes, porque a Ucrânia claramente priorizou a defesa aérea da capital,
para pelo menos conseguir derrubar os drones Shahed que entram na cidade e também proteger alguns outros centros estratégicos, onde eles mantêm a logística militar, inclusive mais a oeste. Mas isso significa que eles estão muito mal equipados para fazer interceptações em nível operacional ao longo da linha de frente. Então agora, quando a gente olha de novo para o mapa, dá para ver que toda vez que há combate nessa região aqui, quando atacam os pontos de logística e de comando e controle mais atrás, é justamente daí que essas operações são coordenadas. E isso acaba dificultando o envio de tropas, combustível, munição, drones, tudo o que eles precisam para tentar manter essa defesa. Eu também mostrei para você, se eu conseguir achar um mapa, aliás, que mostra onde esses postos de gasolina estão sendo atingidos. Eu vou colocar isso em um dos próximos programas aqui. Mas isso mostra como a Rússia está conduzindo tudo de forma muito metódica. No nível tático, que é ali na linha de frente, no nível operacional, que fica mais para trás, nessa direção aqui, e no nível estratégico, que é lá em Kyiv e por aí vai. Tudo está convergindo para essa batalha aqui. Provavelmente é nisso que a Rússia está mais focada agora, sem dúvida. E isso envolve essa concentração aqui, com Kramatorsk, Sloviansk e também Družkivka, mais ao sul, que serve como ponto de apoio nessa parte sul. Mas tudo isso estava baseado e dependia da cidade de Konstantinivka. E é justamente isso que nos últimos dias, e a Rússia anunciou oficialmente no domingo, se não me engano, eles tomaram completamente. Agora, ainda existem alguns focos de resistência dentro da cidade. O lado ucraniano diz que ainda há alguns ataques acontecendo lá dentro. Mas na prática, do ponto de vista militar, a cidade se foi. Então agora a Rússia está avançando com suas forças nessa direção, porque tudo vai se concentrar nesse bolsão aqui. Isso é basicamente o álamo da Ucrânia. São as últimas cidades-fortaleza deles, Kramatorsk e Sloviansk. They had been preparing these literally for years, and to one degree or another, some of these preparations go all the way back to 2014, and all during the 8-year Civil War that was fought, these things continued to be used as the fortress city, and then since this war started in 2022, this has been their anchor. Everything has been predicated to this, but you see the Russian side has moved, all of these things used to be the border. E agora ela já avançou até aqui em cima, e tudo o resto ficou lá embaixo. Os russos, eu dei uma olhada num dos fóruns militares deles hoje de manhã, e todos estão bem conscientes de como isso vai ser difícil. Nenhum deles está dizendo, sabe, que a guerra está quase acabando, que eles vão vencer em breve. Na verdade, o que estão dizendo é que isso pode durar mais um ano, talvez até mais, só para conquistar essa parte. E eles afirmam que estão dispostos a investir o tempo e o esforço necessários. Isso mostra o quanto isso é importante para o lado russo. Eles estão basicamente dizendo, olha, a gente sabe que vai ser uma tarefa enorme, algo extremamente difícil de fazer. Mas é algo a gente se fazer. Isso basicamente completaria o controle do Donbass, que era um dos objetivos originais do Putin em toda essa operação. Isso pode literalmente levar mais de 5 anos, se as coisas continuarem assim. A gente nunca pode descartar a possibilidade de que o simples cansaço acabe fazendo as forças armadas da Ucrânia desmoronarem, porque, como eu acabei de mostrar, há pressão em toda aquela linha. E eu poderia ter mostrado também lá em Zaporizhia, onde há uma ofensiva acontecendo em uma escala um pouco menor. Há pressão em todos os lugares. É por isso que, segundo muitos relatos, a Ucrânia estaria tentando negociar algum tipo de cessar-fogo modificado com a Rússia, dizendo algo como, olha, vamos limitar isso aos 4 oblasts. E depois a gente fala de outras coisas. Eu não sei por que alguém achou que isso teria algum interesse para o lado russo, porque o plano deles é esgotar o lado ucraniano. Talvez leve mais um ano para tomar aquela faixa de fortalezas ali, Sloviansk e Kramatorsk, ou talvez eles desabem em outro ponto.
E veja, deixa eu te mostrar mais uma vez naquela tela. Se você tem, digamos assim, tá? Essa é a maior área aqui, certo? É onde eles estão mais fortes. E também, lá embaixo, na região de Zaporia, tem algumas ofensivas acontecendo por aqui. Mas se houver um avanço em alguma dessas áreas, talvez na região de Kupiansk, um pouco mais ao sul, por exemplo, ou se houver um avanço na parte norte aqui, e se eles conseguirem avançar e cercar a cidade de Kharkiv, ou ainda se conseguirem romper aqui em Sumy, vai ser preciso deslocar tropas de algum lugar para conter o avanço e evitar uma penetração. E claro, essa é a situação mais interessante para Zelensky, porque é a mais próxima de Kiev. Então, se os russos realmente conseguirem avançar e começar a fazer progresso, chegando ao ponto de colocar Sumy sob ameaça de ser tomada, eles vão ter que mover algumas tropas. A questão é que eles não têm tropas para mover, não estão tirando de outro lugar. De onde você tiraria? De Kharkiv? Porque agora isso poderia ser explorado ainda mais. Ou o lado de Kramatorsk pode dizer, bom, a gente usa as próprias instalações, as próprias fortificações e assume um certo risco aqui, talvez. Mas se perderem isso, aí não sobra nada. Fica tudo aberto, planícies, estradas, e seria muito, muito difícil montar uma defesa de última hora. Quando tudo que você vem usando desde 2014 de repente desaba. É essa situação difícil em que o exército ucraniano se encontra agora. Então, o que você acha que vai acontecer amanhã na conferência da OTAN? Olha, o outro grande problema aqui, quer dizer, esse é o combate tático, operacional e estratégico dentro da própria guerra. Mas como a gente sabe, o conflito não se limita a isso, porque envolve toda a Europa. E agora, segundo o secretário de Estado Marco Rubio, também envolve os Estados Unidos, porque nós escolhemos um lado, como ele disse antes no mês passado. Então agora é um jogo de soma zero. Por isso, em primeiro lugar, eu vou prestar muita atenção ao que os líderes americanos vão dizer nesse encontro. Ainda não vi se o próprio Trump vai participar, ou se vai ser o Pete Hegseth, ou talvez o Marco Rubio também vá. Eles normalmente mandam os dois, ou talvez até o vice-presidente Vance. O que eles dizem? Vamos ver o que acontece agora. Da última vez que o Marco Rubio fez aqueles comentários sobre ter que escolher um lado, foi no contexto de defender um pacote de 8 bilhões de dólares. 8 bilhões não são nada numa guerra como essa. Lembra que o último pacote do governo Biden foi de 61 bilhões quando estavam saindo e não teve nenhum efeito na guerra. Então eu não entendo por que alguém acha que 8 bilhões valem o esforço só para tirar mais dinheiro dos Estados Unidos e não causar nenhum impacto no conflito. A gente vai oferecer mais? Os Estados Unidos vão aumentar o envolvimento? É bem provável que o lado europeu vá fazer isso. A União Europeia já está falando em outro pacote. Claro, eles também vão aplicar mais sanções. Eles adoram isso. Vão colocar mais sanções na mesa. É a única coisa que eles sabem fazer. Nada disso fez diferença antes. E não vai fazer agora também. Porque a gente já deixou eles imunes a sanções, virou algo de rotina pra gente. Pois é, tá aí. O presidente vai partir para o encontro da OTAN. Então, vamos ouvir o que ele mesmo vai dizer. Vamos ver o que o presidente Trump vai falar sobre essa cúpula. Será que ele vai realmente entrar de cabeça ou vai só molhar o pé e dizer não, esses 8 bilhões de dólares estão bons assim? Provavelmente o que a gente vai ver é uma mistura do presidente Trump dizendo ei, OTAN, vocês precisam fazer mais. Mas ele deve usar uma diplomacia de cenoura e porrete, não com a Rússia, e sim com a OTAN, dizendo, olha, vocês têm que começar a pagar mais. Isso é bem a cara dele. Ele adora quando eles pagam mais, talvez até além dos 5% que já prometeram. O trilhão do Trump, como Mark Rutte acabou se humilhando no mês passado, naquela reunião no Salão Oval, com aquele papo de papai e tudo mais. Mas o presidente Trump provavelmente vai pedir algo a mais, embora eu não tenha certeza se ele vai oferecer algo a mais.
O que é que ele tem para oferecer? Ainda tem aquela questão não resolvida no Oriente Médio. Você deve lembrar algo sobre a guerra dos Estados Unidos com o Irã. A gente gastou um monte de mísseis ofensivos e também um monte de mísseis defensivos, tanto PAC-3 quanto THAAD. E agora não temos muito o que fazer. Estamos tentando produzir mais, mas isso é bem lento. É por isso que até aqueles contratos sobre os quais o Zelensky reclamou, ou o ministro da defesa dele, só devem sair lá para o fim do ano que vem, seja lá o que for. E eles nem revelaram quantos seriam, mas eu aposto que não são muitos. Porque se a nossa capacidade máxima é algo em torno de 650 por ano, mais ou menos isso, eu duvido que uma grande parte vá para a Ucrânia, porque a gente precisa repor os nossos próprios estoques. Então simplesmente não há o suficiente. E claro, eles nem funcionam direito. Então o que mais o presidente Trump vai fazer? Ele vai oferecer mais mísseis JASSM? Vai oferecer mísseis de cruzeiro Tomahawk? Até agora, ele tem sido relutante em fazer isso. Os britânicos, ao que parece, já autorizaram o uso do Storm Shadow. Pode ser que venha o Taurus da Alemanha, quem sabe? Mas tudo isso leva a uma questão maior, que com certeza vai estar na mesa aqui, tanto com muita atenção nas capitais europeias quanto na capital russa. Porque a preocupação deles na Rússia é, sinceramente, quando a gente olha o conjunto do que aparece nas redes sociais, nos canais do Telegram, na mídia tradicional, na televisão russa, quando a gente observa o que as pessoas estão dizendo, dá para ver que elas estão olhando muito além da guerra na Ucrânia. Elas estão olhando para outro conflito, o possível conflito entre a OTAN e a Rússia. Veja, eles estão realmente muito focados nisso. Um dos motivos pelos quais tanta gente na Rússia quer encerrar logo a guerra na Ucrânia é justamente para tentar evitar ter que lutar essa outra guerra. Mas se acharem que vão ter que enfrentar a OTAN, querem resolver isso o quanto antes. Existe um grupo mais linha dura do lado russo que eu posso garantir que está muito, muito ansioso para ter esse confronto com a OTAN. A gente recebeu vários especialistas aqui no programa, nas últimas semanas principalmente, que se mantiveram para nós. Tucker Carlson, Alistair Crook, Doug McGregor. Todo tipo de gente, pessoas que realmente entendem do assunto, estão muito preocupadas com isso. E nós também estamos, porque aqui no Ocidente, de modo geral, parece que estamos alheios ao impacto do outro lado, do lado russo. De alguma forma, a gente tem essa ideia mágica que eu mencionei no começo do programa, de que basta fazer um monte de coisinhas pequenas, e que somadas, em algum dia mágico no futuro, a Rússia vai simplesmente se cansar de lutar e querer voltar para casa. Mas isso não faz sentido. O problema é esse. Estamos presos num pensamento mágico sobre algo que gostaríamos muito que acontecesse, mas não existe um caminho lógico para chegar lá. Mas do outro lado dessa equação, eles estão vendo todas essas pequenas medidas chegando e dizem que isso não tem fim, que nunca vai parar. Eles, no caso, os europeus, do ponto de vista russo, esses caras nunca vão parar. Mesmo que a guerra pare ou não, eles dizem que vão continuar ou vão garantir que a guerra não acabe. Não importa quantos ucranianos morram, não importa quantas cidades caiam, eles vão continuar lutando até não sobrar mais nenhum ucraniano. E isso significa que a gente vai continuar sendo atingido. Então existe um grupo na Rússia dizendo, tô fora disso, a gente precisa resolver isso agora, precisamos restabelecer a dissuasão. Essa é uma expressão que a gente usa muito. Pois é, os russos também estão usando, e dizem que o Ocidente perdeu o medo da Rússia. Que não há mais nenhuma preocupação com as linhas vermelhas. E tem uma certa justificativa para isso. Eu percebo. A gente não acredita que a Rússia vá fazer alguma coisa. A gente acha que o artigo 5 é tipo um escudo mágico, como no Star Trek ou algo assim. O escudo se levanta, você não vê, mas ele para bala. A gente pensa que essa palavra, artigo 5, vai parar os mísseis russos e que eles nunca fariam nada contra nós,
porque sabem que o artigo 5 significa 32 países contra eles e que eles não fariam isso. Mas eu não tenho tanta certeza de que isso seja uma perspectiva muito segura. Na verdade, eu tenho certeza de que não é, porque o lado russo começou a dizer, olha, essa é a única coisa que a gente pode fazer. A gente não vai simplesmente sentar aqui e, olha, tenta se colocar no lugar da Rússia. Imagina se fosse o contrário, se agora fosse do lado americano, no nosso próprio país. E a gente começasse a receber mísseis lançados por tropas mexicanas ou canadenses, mísseis que foram fornecidos pelos russos ou pelos chineses. Eles mandaram as peças dos mísseis, deram os dados de mira, e aí Austin, no Texas, está sendo atingida, Chicago, em Illinois, está sendo atingida, Washington, D.C., está sendo atingida. E dia sim, dia não, tem ataque de drones passando. As instalações de Port Arthur, no Texas, as refinarias de petróleo estão sendo atingidas. Ou talvez até lá no Alasca. De jeito nenhum, em hipótese alguma, eu vou dizer algo como, bom, tudo que a gente pode fazer é ir atrás dos caras no México ou no Canadá, de onde quer que isso tenha vindo. Que a gente não pode ir atrás dos russos ou dos chineses e que eles vão sair impunes. Você faria isso? Sinceramente, especialmente para os meus amigos mais linha dura, vocês fariam isso? Vocês diriam, olha, estamos numa guerra por procuração e a China ou a Rússia estão apoiando o Canadá ou o México contra a gente e estão atingindo todos aqueles alvos que eu acabei de mencionar nos Estados Unidos. Vocês iam dizer, são as regras, cara. Tudo que podemos fazer é atacar os pontos de lançamento no Canadá ou no México, mas nossas mãos estão atadas. A gente não pode fazer nada contra a China e a Rússia, e eles simplesmente saem impunes. Eu preciso mesmo fazer a próxima pergunta. A gente sabe o que faria. A gente enlouquece só porque alguém tem alguma ligação com a China ou está envolvido economicamente aqui no nosso hemisfério. Imagina militarmente, e muito menos se tivesse facilitado um ataque em solo americano. Você sabe como a gente reagiria. E o povo russo é povo, assim como o povo chinês é povo. O povo americano é povo. O povo britânico, o israelense, o palestino, todos são pessoas. Eles não são diferentes da gente. E ninguém vai ficar parado para sempre quando tem os meios para agir. Dá para ver, já são 4 anos e meio de contenção. Mas a gente está, de forma arrogante, talvez preparando a nossa própria queda, se achar que isso nunca vai mudar. Principalmente quando a gente vê os sinais vindos da Rússia, mostrando que eles estão pensando em mudar. Eles estão falando disso de forma ativa e aberta, nos mais altos níveis. O Dmitry Peskov, se não me engano, neste fim de semana, usou uma linguagem bem dura, dizendo algo como, olha, na prática, estamos em conflito direto com países da OTAN agora. Ele disse isso de novo. É provável que seja um recado para o público interno, como se estivessem começando a preparar o terreno para dizer, precisamos fazer alguma coisa a respeito. E essa pressão, como eu já comentei, vinda do grupo mais linha dura dentro da Rússia, começa a ter impacto sobre o Kremlin. E não está nem um pouco fora do campo das possibilidades que eles ataquem algo dentro da OTAN, com ou sem o artigo 5. Porque, pelo que eu sei, pelas várias fontes russas que eu tenho, e que me passam um pouco do que se pensa nos altos escalões do lado russo, muitos deles simplesmente não acreditam no artigo 5. Eles acham que os ocidentais são basicamente covardes, e que se a coisa apertar de verdade, ninguém vai trocar Bruxelas, Amsterdã, Londres ou Berlim por nada que esteja acontecendo na Ucrânia. E eles dizem, olha, se vocês continuarem fazendo isso, então aqui vai o primeiro ataque. Seria contra algum tipo de instalação militar, talvez uma fábrica onde se produzem peças de drones, componentes de mísseis e por aí vai. Ou qualquer outro tipo de apoio militar, talvez um centro de comando e controle ou algum lugar onde se processam imagens de satélite. Foi enviado para Kiev. Eu não sei. É o que tem saído na imprensa deles ultimamente.
Mas a gente está se enganando e se preparando para um desastre se continuar acreditando que a Rússia nunca vai fazer nada e que o artigo 5 é uma carta mágica. Tomara que a gente não chegue a esse ponto, pessoal. Mas vamos continuar acompanhando isso para vocês. Daqui a uns 15 minutos, a gente volta com o Chris Martenson, porque voltando aqui para o conflito no Oriente Médio, tem uma situação muito importante acontecendo. A frente de guerra com o Irã continua se intensificando, porque a reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos. Lembra que o presidente Trump disse que, sim, o petróleo está jorrando, né? Pois é. Lembra quando ele disse que fora do Estreito de Hormuz estava tudo aberto? E muitos dos nossos líderes continuaram dizendo, tá tudo bem, voltou para os níveis de antes da guerra, o fluxo de petróleo está normal? Isso sempre foi mentira. Aquele fluxo nunca esteve certo. Teve alguns dias em que parecia melhor por causa do grande número de navios que estavam parados lá, tentando sair. Mas em termos de fluxo real, é cerca de 1/3. O Chris Martenson vai entrar hoje para mostrar para a gente qual é a situação de verdade e qual é o nosso nível de preocupação e de risco. E ao meio-dia, a gente vai ter o Patrick Henningsen, que está ao vivo em Teherã. Então, se você quer saber o que está acontecendo por lá, qual é a situação atual, especialmente depois do funeral do Ali Khamenei que aconteceu na semana passada e que contou com a presença, eu diria, de uns 75, talvez até 100 países, em diferentes níveis, isso tem implicações enormes, não só pelo funeral em si, mas por quem esteve presente e pelo que pode vir a acontecer a partir disso. Você não vai querer perder, eu garanto. O Patrick Henningsen está lá no local, contando pra gente o que está acontecendo e o que pode vir pela frente. A gente se vê no Daniel Davis Deep Dive. E como você sabe, a gente não tem patrocinadores porque não gosta de encher você de propaganda. Eu pessoalmente não gosto disso. Então dá uma força pra gente. Se inscreve, curte e manda esse episódio pra alguém que você gosta.